Há muitas varjeiras na política atualmente. Na política e não só. Então, Nas instituições, na vida e na política, claro que sim. que se alimentam da desgraça, da miséria e da trampa alheia. Que preferem mais do que alimentam-se, ou no mínimo não têm qualquer vontade de realmente acabar com isso. E agigantam-se com a trampa alheia? Sim. E fazem, inclusivamente fazem mesmo vida disso, não é? De desgraça alheia e dos destroços das vidas dos outros. Tu, ao longo da tua vida, já te levantaste várias vezes do chão. Quantas e quantas? Perdi-lhes a conta. Levanto-me, sacudo-me, caminho em frente. Atrás está o passado. São as várias vidas nesta vida, não? São as várias vidas nesta vida. E, infelizmente, devo dizer que conta ainda cair muita vez. Mas com mais ferramentas para te levantares, não é? Mais ferramentas para me levantar, ou não. É a vida. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Esta é a segunda vez que a minha entrevistada vem a este podcast. Há 8 anos, quando conheci a atriz e cantora Mitó Mendes, gravámos a conversa na sala de sua casa, frente a uma lareira a crepitar, para falarmos da banda Senhoritas, que ela teve durante anos com a amiga e música Sandra Batista. Recordas-te? Muito bem. Um projeto de 2 mulheres cúmplices, cheias de pinta e garra, nascido depois do adeus da Naifa. Essa maravilhosa banda que tantas saudades deixou, que contava com a voz de Mitó e a música de João Aguardela, Luís Varatojo e Vasco Vaz, com 5 álbuns gravados que cantavam as palavras de uma nova geração de poetas, combinavam a linguagem do fado com a pop rock, sempre inspirados nas sonoridades da raiz portuguesa, indo fundo às feridas, frustrações e raivas de tantos de nós. Recordo-me que, nessa conversa, Mitó referiu que atravessara um dos anos mais desafiantes da sua vida e aprendera muito sobre perdão e amor. Contou-me que se tornara uma versão melhorada do que algum dia imaginou ser e que já vivera várias vidas nesta vida, mas esperava viver muitas mais. Que maravilha! Convidei Mitó Mendes para voltar a este podcast a mote da nova banda Cara de Espelho, que conta com a pujança da sua voz e poder interpretativo, as letras certeiras, geniais mesmo, de Pedro da Silva Martins, ex de Olinda, que assina as canções, junto de outros músicos de excelência como Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa, Nuno Prata, baixista dos Ornatos Violeta, Luís J. Martins, também dos de Olinda, e Sérgio Nascimento, que esteve ligado ao projeto Humanos. O resultado só podia ser superlativo com este supergrupo de talentos que acaba de lançar este ano um politizado álbum de estreia, o homónimo Cara de Espelho. Um disco cuidado, muito bem pensado e trabalhado, que revela um olhar inteligente, acutilante e mordaz sobre o mundo que nos rodeia e os seus paradoxos, e dá conta da faceta soturna de alguns políticos antropófagos que por aí andam, ou de certas varjeiras que se alimentam da desgraça, da pobreza e da trampa. Mas também exalta a importância da diversidade de gentes que vivem neste país no brilhante tema corridinho português, e com isto tudo vemos o país e as nossas caras num espelho coletivo com os muitos absurdos e encruzilhadas existenciais.
ouvi ao vivo Cara de Espelho este verão, naquele que considero ser o mais genuíno festival de música em Portugal, o Festival Bons Sons, em Sem-Soldos, na região de Tomar. E fiquei fã desta nova banda de intervenção, com a mira apontada para onde importa, sem medo de agitar algumas águas de fétido odor. A cantiga ainda pode ser uma arma de liberdade e insubmissão contra a tirania, ou é também uma cura? E contra outras curas, Mitó é formada em medicina tradicional chinesa, é acupuntora, especialista em biomagnetismo e dedica parte da sua vida a cuidar da saúde das pessoas que a ela recorrem. Intuo nela uma grande humanidade, empatia, generosidade, que se expressa em tudo o que faz. Bom, e certamente tem pelo na venta quando a chateiam. E que mais? Sei que Mitó adora o silêncio, abomina o modo como através de um telemóvel passamos a estar 24 horas contactáveis por quase toda a gente. O grande ruído e vício do cotidiano, na verdade. Sei também que aprecia boa comida, boas amizades, verdade e beleza. Eu também. Bom, não sei até onde é que vai esta conversa, mas espero que bem desarrumadona, como eu gosto, e vocês certamente também. Olá, Mitó, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, é um prazer estar pela segunda vez à conversa contigo. É um prazer ter-te aqui. Quer dizer, à segunda vez à conversa contigo com o telefone, com o microfone aberto, porque temos-nos cruzado aqui e ali, especialmente nos festivais. É verdade, em sítios bons. Já me cruzei contigo num restaurante também, é verdade. Exatamente. Vamos saltar juntos? Vamos saltar juntos. Vamos. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Cara de Espelho, como é que surge na tua vida este projeto? Se estava nos teus planos voltar aos palcos depois das senhoritas tão brevemente ou não? Não, nem tão brevemente, nem sei ser brevemente. Eu tinha dado por encerrado o capítulo da música na minha vida, mas sem qualquer problema, nem ressentimento. Lá está, como bem disseste na tua introdução, eu, como sou aquela pessoa que gosta de viver as etapas da vida intensamente, e depois, quando estão vividas, também não tenho qualquer problema em fazer esse ponto final e fechar essa porta e iniciar outra fase. E realmente a fase da música tinha sido encerrada na minha vida em 2019 e eu estava até contente com isso, tinha mais tempo livre. Contente com isso? Muito então, contente. Porque sentias, pronto, o que era para fazer já fiz? Exatamente, com a música o que tinha a fazer já fiz, foi ótimo. Gostei, vivi cada momento, gostei, e depois estava ali a abrir outras páginas da minha vida, a descansar mais, a estudar, a dedicar-me à agricultura, e a gostar muito disso. E vieram-te maçar, importunar. Maçar é uma palavra ótima. Exato. E pronto, não me maçaram, mas começou assim tudo um bocadinho, ou seja, eu não tinha percebido a dimensão, foi tudo assim um bocadinho, estávamos em pandemia e eu com este conjunto de músicos, o Sérgio Nascimento encontrou o Carlos Guerreiro,
na rua, e depois e esteve à conversa com ele, e depois, logo a seguir, ele esteve comigo e comentou, estive com o Carlos Guerreiro, e eu disse-lhe, o Carlos Guerreiro é uma pessoa que eu admiro imenso, adorava trabalhar com ele, e o Serginho começou a fazer essas ligações, e em pouco tempo estávamos em casa, isto em tempos de pandemia, a trocar fecheiros uns com os outros, o Pedro a mandar letras musicadas, eu a pôr a minha letra, e a trocar fecheiros com eles, o Carlos Guerreiro a mandar os arranjos, o Luís a pôr as guitarras por cima. Esta malta voltou a dar-te vontade de regressar, não é? Com estes sim. Com estes, não é que com quem eu estava a fazer música também, a fazer música com a Sandra, claro. É um gozo, ainda é, olha, ainda ontem é? Estivemos as duas a tocar, e também foi um gozo absoluto. Aqui a questão, e acho que foi isso que me moveu mesmo, além das pessoas, porque gosto deles, claro, somos amigos acima de tudo, foi a pertinência do momento. E o que esta banda vinha trazer. E o que é importante, não é? É verdade que eu gosto muito dos meus silêncios e da minha vida e de estar na minha bolha quando não estou a trabalhar, e estava a precisar disso, e estava a apreciar o meu tempo livre, mas só passamos por esta vida uma vez, e o momento que estamos a viver, o momento social, político que estamos a viver, exige que as pessoas que tenham alguma consciência saiam do sofá e façam alguma coisa pela consciencialização do momento em que estamos. E eu sei que a música é uma arma, a cantiga é uma arma. A cantiga é uma arma ainda? É, sem dúvida. E que arma é essa? E as letras do Pedro da Silva Martins são afiadas. Afiadíssimas. E que arma é essa, a música? É uma arma que, no caso, com muita ironia, que é uma figura de estilo que eu gosto muito, desmonta ideias pré-feitas que estão na cabeça de muitas pessoas. E que algumas voltaram a instalar-se? E ou já lá estavam e ganharam forma, outras já tinham forma, mas ganharam lugar de fala, que não tinham, e bem, mas... voltaram a ganhar, não é? Voltaram a ganhar lugar de fala. E depois algumas mentes, se calhar, um bocadinho mais distraídas e realmente que escutam razões erradas para as frustrações das suas próprias vidas, atribuem erradamente culpados a outras pessoas. Geralmente o truque é pôr pessoas contra pessoas, grupos contra grupos, não é? É assim que começa. E realmente senti que, bom, eu ainda tenho alguma coisa a fazer nesta área, e tem de ser, porque realmente a cantiga é uma arma. Tem de ser, como afirmou em tempos o músico Carlos Guerreiro, precisamente sobre a razão de ter-se juntado a esta banda, ele disse: surge para fortalecer a anémica música portuguesa dos últimos tempos. Tu concordas? Que havia alguma anemia na música portuguesa sobre a forma ou não com que estava a olhar para estes tempos, menos politizada? Não posso generalizar dessa maneira, talvez algumas bandas, mas não. Há muita gente a fazer uma música muito ativa, há muita gente a fazer ativismo com música, há muita gente a fazer música de intervenção. Devo dizer. Mas fazia falta mais, eventualmente era esta... Faz sempre. E nestes tempos mais? Nestes tempos venham, engrossem esta coluna de vozes que tentam desmontar, desmistificar, apontar o dedo. Criar reflexão. E muitas vezes através de um momento mais lúdico, fica ali uma semente. O Pedro faz muitas alegorias nas letras dele, e às vezes é por esse lado mais alegórico que se desmontam alguns mitos na cabeça das pessoas, não é? E o Pedro faz isso muito bem. E pronto, é uma honra poder dar a voz a essas letras. Eu sei que és uma mulher de esquerda,
percebe-se bem sobre o que estamos a falar, feminista também. Claro. Quem não é feminista não, não é boa gente. Não é boa gente. Já agora, que tipo de feminista és tu? Porque é uma discussão que não é evidente, não é? O que é para ti ser feminista? Ser feminista é lutar e viver de uma maneira que lutar incondicionalmente pela igualdade de género, que não existe, ainda não existe. Alguns avanços se fizeram, mas não existe igualdade de género. E, portanto, ser feminista é lutar e viver desse modo, não me permitir a mim mesma silenciar-me e acobardar-me. Porque é muito mais fácil não ser feminista hoje em dia. Muito mais fácil. Para os homens e para as mulheres? Na sociedade em geral. A sociedade em geral, os cânones comportamentais são guiados para uma pessoa que se comporte não reivindicando, não se impondo. Uma mulher, claro, se for um homem até tem piada, até acham piada, mas hoje em dia ainda é assim, e acho que nós mulheres temos a obrigação de, com o nosso próprio exemplo de vida e a maneira como a vivemos e nas nossas atitudes, contrariarmos permanentemente isso. Isso é uma coisa diária, todos os dias acontece na minha vida uma situação de desigualdade. Ou eu sei de alguém, e portanto é uma luta diária. É ocupar o espaço também, não é? Ocupar o espaço. Fala-se também de identidades de género, pessoas de género diverso, e também está no pensamento de um certo feminismo, imagino que o teu também. Sim, claro. A questão é lutar para que toda e qualquer pessoa seja respeitada, respeite e seja respeitada na sua totalidade, na sua dignidade, na sua existência, tenha direito a existir como se sente, como se permita. Tu tens uma consciência política muito grande, és muito atenta, e eu pergunto-te, perante o que estamos a viver, na situação política em que estamos, o que é que achas mais inquietante para ti de olhar e de apontar? Claro que há a extrema-direita na Assembleia. É difícil dizer só uma palavra, não é? Mas quer dizer, talvez agora, hoje, uma das coisas que mais me inquieta é a impunidade. A impunidade da injustiça, seja ela qual for. Até como feminista falo. Mas claro que talvez o que mais contribui para o meu estado de espírito e para a minha raiva contra a impunidade, claro que a situação que se está a viver no Médio Oriente é aflitiva para quem tem alguma consciência. Em Gaza, especialmente. Em Gaza, no Líbano, esta impunidade imposta por um país empoderado por outro, não é? É aflitivo para quem sente, para quem tem mínimo de consciência e por quem vê o que é que está a acontecer. E isso deixa-me, pronto, nas últimas semanas talvez seja a palavra que mais defina, mas bom. E os países, como é que o país e o governo como é que se tem colocado perante isto? Impunidade, não é? Lá está. Ou seja, estão impunemente calados, estão cobardemente calados. Ainda no outro dia, eu e alguns amigos, alguns até da minha banda, enviámos uma carta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito do navio com bandeira portuguesa que transportava armas para Israel. E, claro, ninguém nos respondeu a essa carta. Mas enfim, é aflitivo. É aflitivo.
Há aqui uma expressão que se calhar trago já para aqui, que é a banalidade do mal. Esta expressão, esta teoria foi criada pela filósofa Hannah Arendt, filósofa judia de origem alemã, que ela defendia que em resultado da massificação da sociedade se criou uma multidão incapaz de fazer julgamentos morais, razão porque aceitam e cumprem ordens sem questionar. E refere como exemplo Eichmann, um dos responsáveis pela solução final do Holocausto, que, segundo ela, não é olhado como um monstro, mas apenas como um funcionário zeloso que foi incapaz de resistir às ordens que recebeu. O mal torna-se assim, banal. Sim. Com as devidas diferenças, achas que se assiste hoje em dia, lá fora e por cá, à banalidade do mal? Sim, acho. Acho que a dimensão pode ainda não ser tão trágica quanto chegou a ser nesses tempos, e digo e ressalvo o ainda, não é? Porque não sabemos o que vai acontecer, mas sim, sem dúvida, o que eu sinto muitas vezes até dentro do meu consultório é que hoje em dia as pessoas dizem coisas sem me conhecerem de lado nenhum. É como tu dizias no início do programa, se calhar essas pessoas já pensavam assim. E quando digo dizer coisas, é expressões, como também referi há pouco, contra outras pessoas, homens contra homens. Portanto, atribuir problemas da cidade de Lisboa à existência de imigrantes, por exemplo. Isso é um exemplo. Normalmente o outro diferente de nós, muitas vezes as minorias. Não... Até há poucos anos atrás, as pessoas, se não me conheciam minimamente bem, ninguém fazia os comentários que hoje em dia as pessoas, sem me conhecerem de lado nenhum, assumem que podem dizer as coisas mais absurdas. E depois, quando percebem que eu reajo de uma forma um bocadinho mais assanhada, aí é que dão um passo atrás. É difícil, bom, depende, se for na rua, se for um transeunte da rua, reage de uma maneira, se calhar um bocadinho mais veemente. Se estiver em ambiente de consultório com alguém, tem de ser um bocadinho mais maternal. Mas não me consigo calar. Se alguém tenta atribuir a culpa das frustrações da sua vida a um determinado grupo étnico ou à imigração, ou seja o que for, por questões de pessoas racializadas, ou religiosa, ou seja o que for, eu não fico calada nunca. E inclusivamente, mesmo há pouco estávamos a falar do conflito Israel-Hamas, e houve, especialmente no início do conflito, eu acho que agora já, lá está, mesmo as pessoas que o pensam não têm tanta coragem de o dizer, especialmente no início do conflito, tive algumas conversas tensas também nesse sentido. Atenção, eu não estou contra ninguém, as pessoas, eu não estou contra as pessoas, não é? Mas se não estou contra uns, também não posso estar contra outros. Pois, e há efetivamente um povo que está numa prisão, a dignidade da vida humana, céu aberto, está sobre a ser esmigalhada naquela zona. E é imoral o silêncio de muita gente, não é? É cobarde, é imoral, indecente. É indecente, não há adjetivos. Falavas da forma de forma cada vez mais normal, com que cada vez mais o cidadão, a cidadã comum diz coisas menos agradáveis sobre outros, sente-se mais legitimado hoje em dia. Isso também tem sido muito falado, acontece mais agora por causa da formação na Assembleia, não é? Também forças políticas que já dizem determinadas coisas, já mandam uma deputada para ir para a sua terra, já colocam de facto... Foi a partir daí. Houve um empoderamento desse discurso, foi a partir daí. Se queres que te diga, nem noto muita diferença desde os tempos em que era só um para agora o tempo em que são 50. Não. Foi a partir, no discurso das pessoas. Notei claramente que a partir do momento em que foi só um, se começaram a dizer certas e determinadas coisas na rua que antes havia pudor em dizer. Se as pensavam, tinham algum pudor em dizer. E, portanto, está na hora de quem tem coisas a dizer vir para a rua
dizê-las, cantá-las. Corridinho português. Cantar. É um tema que fala diretamente Sim. disso. Queres falar deste tema? Celebra a diversidade de origens, identidades, Sim. orientações Sim. e de forma irónica desmonta a ideia do que pessoas de bem e a pureza do que é ser português, não é? Só isso já me dá vontade de rir, não é? Atenção, eu tenho um enorme... Eu adoro ser portuguesa, sou lisboeta dos 4 costados, até fado canto, portanto podem-me tatuar Lisboa na pele. Portanto, agora, quer dizer, o que é ser 100% português? Não existe sangue português, não é? Quer dizer, nós às vezes a origem do limão, o limão sempre, a laranja sempre parece um produto para consumir, não é? Nem isso, é impossível, nem a laranja ser 100% portuguesa, porque a laranja foi trazida pelos Exato. turcos, quer dizer, nem na agricultura as coisas, aliás, a música, não é essa música, a música genuinamente é que também desmonta isso, não é? A batata não é daqui, o bacalhau não é daqui, nem o Afonso Henriques era puro português. Pois é. Nós temos muito sangue mouro. Não é por aí preciso termos o atestado de genuinidade 100% portugueses para sermos portugueses, gente de bem nós somos um produto da mistura de cultura, do sangue, da cultura, fruto de erros genéticos. Cruzamentos. Também o ser humano evoluiu assim, não é? Com muitas tragédias pelo meio e muitas injustiças, muitas invasões também perpetradas por nós e pronto, nós somos o resultado disso, com todos os erros e as virtudes do que andámos a fazer pelo mundo fora e do que vieram outros povos fazer aqui, porque, quer dizer, pronto, isto do ser português é uma coisa que tem 10 séculos, não é? Quer dizer, Eu acho que podemos lançar um bocadinho da música, corridinho português, para dar tom ao que estamos a falar. Vamos a isto. Vamos a isto. Separando o cristão do taoísta, do judeu, do islamita, do ateu ou do budista, do batista mirandês. Como vês, sobra muito pouco português ao par. E que tal juntar a malta numa boa, corridinhas de Lisboa, volta e meia rodopar. Triste é quem fica a ver dançar. Maravilha. Na verdade, este disco é muito bem pensado, muito bem escrito. Como é que foi o processo criativo? Sei que algumas letras foram colocadas na gaveta, porque tu és intensa e não dá, nem sei que temas é que foram para a gaveta, mas certos temas consta que o Pedro da Silva Martins deu-se conta, bom, isto não serve para a voz e para a intensidade interpretativa da Mitó. Nem sei se terá sido bem isso. O Pedro é uma máquina de fazer música, não é? Pois. E ele faz... Há quem diga que é uma parideira de boas músicas. Boas músicas. E ele faz letras e músicas com todo o respeito. Muitos... Foi um dos músicos que disse o Carlos Guerreiro. Aliás, ser parideira não há expressão mais respeituosa. Mas ele faz música e letras para tantos artistas... e os outros sentiram a mesma coisa. Eu tenho a certeza que às vezes haverão letras que ele faz, se calhar a pensar na Ana Moura ou na Lena d'Água, e que depois na prática aquilo não, parece que não sai bem. E aconteceu se calhar contigo? Ele já trouxe letras que não me eram destinadas a mim, de outros artistas. E connosco com cara de espelho já aconteceu terem ficado 2 ou 3 músicas de fora do primeiro disco, que ele eventualmente pode agora encaminhar para outro artista ou não, mas isso eu acho que faz parte do processo criativo. Com Naifa acontecia a mesma coisa, ficaram algumas músicas de fora de cada disco, com Senhoritas também. Como é que foi o processo criativo? Ou seja, discutiam-se os temas, vamos falar sobre isto, Pedro, o que é que achas disto? O Pedro manda. Manda a bomba para o centro. E vocês vão trabalhando sobre isso. A seguir, o Carlos Guerreiro pega naquilo
e manda as diversas bombas a Carlos Guerreiro, Com os constrói trecos 400 e instrumentos. 400 instrumentos, pois é. E enche aquilo com a sua inspiração. E depois nós trabalhamos à volta disso. Eu, entretanto, antes do Carlos fazer os 400 instrumentos, tenho de dizer qual é o meu tom, porque eu tenho um tom muito pouco característico para mulheres e geralmente não é o tom que o Pedro grava na maquete, e portanto o Carlos aguarda sempre que eu dê o tom para ele fabricar as 1001 flautas que vai fazer. E pronto, e depois cada um, depois o Luís também com as suas guitarras vai acrescentando ali o tema até chegarmos ali a uma coisa com a nossa personalidade e pronto, sim, pelo caminho às vezes ficam umas, mas acho que isso é um processo coletivo que até o próprio Pedro percebe, ou seja, chegamos lá todos juntos, não é? Como é que tem o público reagido? Eu já os ouvi uma vez nos Bons Sons, já fizeram outros tantos espetáculos. Como é que tem sido a reação perante a vossa presença tão intensa, as letras? Muito, muito boa. O disco saiu no final de janeiro deste ano e confesso que eu não esperava tocar tanto este ano. Nós tocámos muito este ano. Fomos a muitos festivais, fizemos um périplozinho ali no fim do inverno, no início da primavera. E tocámos no 25 de Abril, tocámos na Avenida dos Aliados, tocámos no festival, no FNAC Live, no MED, no Bons Sons, no FMM de Sines, na Festa do Avante. Foi bom, o périplo deste verão. E a malta foi muito bom. Já começa a cantar as vossas letras. Sem dúvida. Sim, isso começou a acontecer muito rapidamente. Muito rapidamente haviam pessoas a cantarolar e conhecidos meus dizem que vão assistir aos concertos, dizem que há pessoas a cantar já as músicas inteiras nos concertos. Mas, por exemplo, há um outro tema em particular que é muito cantado. Há pessoas que me dizem que há pessoas que já sabem o disco todo. Cor, e que cantam do princípio ao fim as músicas todas. Isso é incrível. Mas sim, talvez as que sejam mais cantaroladas, eu não diria o corridinho português que ouvimos há pouco, porque a letra é difícil. É difícil, é verdade. Eu próprio tive alguma dificuldade. Dá trabalhinho. Teve a fazer ali um trava-línguas, mas Sérgio Godinho. Pois, teve de ser. Bom, há refrões que saem muito bem. O Doutor Coisinho é muito bem cantado em coro por toda a gente. O Político Antropófago também é muito bem cantado por toda a gente. E até músicas que ainda não estão gravadas e que nós apresentamos ao vivo, já há muita gente que canta os refrões. Olha, há uma música que é O Que Esta Gente Quer. E o refrão anda à volta disso, que esta gente quer, que esta gente quer, que esta gente quer, que esta gente quer, e as pessoas já cantam mesmo sem esta música estar gravada. Há outra também que diz vai Andor, vai Andor, vai Andor, vai Andor, vai Andor, e o público canta, a partir do segundo refrão o público está a cantar já como se conhecesse muito bem a música. E estás de volta aos palcos, a par das consultas que continuas a dar, que é a tua atividade que não tem parado. Certamente perguntei-te isso da outra vez, volto a perguntar, 8 anos depois, não sei se a resposta será exatamente a mesma, eu não regressei àquela conversa. Como é que tu jogas a tua presença, a tua energia nestes dois palcos, chamamos assim? As consultas, curar os outros por um lado e talvez também curar os outros as consciências nos palcos de música. Sai-me do pelo. São duas mitós, a doutora e a cantora. Rima. Sim, são, fazem parte da mesma, mas sim, não é exatamente a mesma personagem. Quer dizer, a Mitó do consultório é a que está aqui hoje.
A do palco... Eu estou a falar com a doutora. Sim, sou eu, digamos. Sim. A do palco tem ali uma personagenzinha, que é uma personagem que eu acarinho muito, que é assim uma pessoa mais dura do que eu realmente sou. Mais tough, Um bocadinho mais tough. E eu gosto dela. Mas liga bem contigo, também tens esse lado, não é? Disfarce bem. Se achas isso é porque eu disfarce bem. Sim. Sim. Aliás, estavas a dizer ao fotógrafo há pouco, não é? Sim. A puxar essa personagem. É essa personagem. Quando faço fotografias, é ela que vai para a sessão de fotografias. É ela. De vez em quando há um sorriso maroto da outra. E como é que jogam as energias das duas? Elas combinam bem? Combinam. Se bem que elas raramente se cruzam. É como nas novelas, a mesma pessoa, a mesma atriz a fazer as gêmeas. Agora já há novelas com trigêmeas, ouvi dizer. Sim. Pois elas realmente raramente se cruzam. E os pacientes, as pacientes, se calhar já há vários que vão aos concertos e depois já às tuas consultas, não é? Acho que sim. Não? Acho que sim. Eu queria ir realmente a isto, ou seja, tu não dependes da música, não tens dependido da música por teres esta atividade paralela de terapeuta, e o facto de não dependeres da música dá-te mais liberdade para o que tens feito, para as bandas onde tens apostado, os projetos, as músicas que escolhes fazer, permitem-te recusar os fretes e as coisas mais comerciais. Claro. Os artistas em Portugal vivem essa ambivalência. Todos. Porque há que ganhar a vida. Há uma opção. É muito difícil seres absolutamente linear com a opção que estás a fazer, com a opção criativa que tomaste, sem teres de andar a fazer alguns fretes para aqui, para ali, cedências comerciais para aqui, para ali, vejam lá, porque assim... sim. E isso é uma coisa que eu desde muito cedo tinha muito presente em mim. Não preferia não ser artista do que, passa a expressão, prostituir a arte que eu fazia. Portanto, não viver disso, ou não viver infelizmente, só em Portugal, disso, não é um passo importante para teres esse passo para essa liberdade. Foi por isso que seguiste também o outro caminho de terapeuta, para seres livre enquanto artista também? Olha, como é que começa? Eu não posso dizer que foi por isso, porque eu sou alegremente terapeuta, eu adoro ser terapeuta. Ainda ontem uma pessoa me fazia aquela pergunta que acho que as pessoas adoram fazer, que é se te saísse o Euromilhões, o que é que fazias? Se pudesses, o que é que fazias? E eu sou mesmo sincera, talvez trabalhasse um bocadinho menos, é verdade, porque eu trabalho muito, mas eu tenho a certeza absoluta que ia continuar a dar consultas, porque eu gosto mesmo muito de o fazer. Ano depois dares a volta ao mundo, imagina. Não sei, olha que eu sinceramente não sei se daria a volta ao mundo. Viajaria, mas eu não olha, para mim apela-me mais continuar a dar consultas ao meu ritmo, um ritmo bastante mais tranquilo, sem dúvida, mas eu faria a mesma coisa. Portanto, a terapia não surgiu como, ok, tenho de arranjar aqui um esquema qualquer de não viver da música ou do teatro. Foi também uma coisa que foi surgindo na minha vida e que se impôs. É verdade que eu já tinha decidido que não queria viver só da música e do teatro. Nessa época dava aulas de música, que é uma maneira também de, pronto, quer dizer, mas pronto, entretanto aprendi, foi uma casualidade, a medicina chinesa foi mesmo uma casualidade. Como é que acontece? Olha, acontece em dois tempos. O primeiro capítulo dessa novela eu fiz a faculdade de Filosofia na Nova, não acabei, eram 5 anos a licenciatura nessa época e eu fiz só 3. E quando estudei Filosofia fiquei muito, muito impressionada com a filosofia oriental, com a maneira como os orientais olhavam para o mundo e estruturavam o seu pensamento. Fiquei mesmo impressionada, não conhecia, aliás muito poucas pessoas conhecem.
É outra coisa, é como viver noutro planeta, olhar o mundo de forma oriental, é como viver noutro planeta. Já uns anos mais tarde, depois disso, na altura ainda havia jornais nos cafés, a gente ia ao café beber a bica e líamos os jornais. E vi no canto inferior de uma página do jornal, que havia os anúncios, inscrições abertas para o curso de Medicina Tradicional Chinesa, para a licenciatura de Medicina Tradicional Chinesa. E eu lembro-me perfeitamente de ter pensado, isto deve ser tão interessante, a maneira como os chineses pensam a saúde, deve ser tão interessante, filosoficamente, ainda a minha mente de curiosidade filosófica. Ai, que interessante que isto deve ser, a maneira como eles veem os órgãos e a saúde e a circulação e tal. E só por causa disso resolvi ligar para perguntar quanto é que era a propina e pronto. E depois achei, bom, vou-me inscrever, eu tinha algum tempo livre nessa altura, inveja de mim mesma, e pensei, bom, vou fazer só o primeiro ano, porque deve ser no primeiro ano que se dá as bases filosóficas, não é? E que se ensina o porquê disto tudo e a filosofia disto tudo, e então quando me inscrevi ia só fazer o primeiro ano na minha cabeça e pronto, dei por mim, já estava a fazer o exame do quinto com um enorme entusiasmo, a fazer diretas atrás de diretas, a estudar e desde aí vivo com imensa paixão. Isto já foi há 20 anos. Tu não estavas em nenhuma banda na altura? Estava. Estavas? Sim. Aliás, isto já... Quando Naifa começou, eu estava a acabar a licenciatura. Ainda nem tinha acabado. Acabei, já andava na estrada com a Naifa quando acabei a licenciatura. Uau, há 20 espetacular. anos. Sim. Mesmo em dois planos, intensamente, no caso. Sim. E antes de Naifa tinha uma banda chamada Alcateia e, portanto, lembro-me de com os Alcateia acompanhar, a estudar e tinha concertos E descobriste outro lado teu, eventualmente mais místico, mais não, descobri outro lado do mundo. Do mundo, descobri das o outro pessoas. Lado do mundo, não meu. Foi abrir a cabeça para entender uma outra abordagem a isto tudo, que é uma abordagem oriental, interessante, sem desprezar a nossa também. A nossa também tem de ser dito, também a abordagem europeia ao mundo também é muito interessante, e vezes, eu tenho muito orgulho também nisso. Em determinados casos colidem, não é? Sim, mas também é interessante essa colisão, e é interessante pensar sobre isso e sobre esses aspectos. Eu tento sempre em clínica tentar abordar as duas coisas. Eu estudei medicina chinesa e sei a perspectiva chinesa, mas encaro o que faço como uma medicina complementar e, portanto, recebo também os ensinamentos da filosofia da medicina ocidental e tento integrá-los, não é? E, aliás, preciso também de fazê-lo para dialogar com os meus pacientes, não é? E pronto. Tu és especialista em acupuntura e biomagnetismo. Explica-me, a mim e a muitas pessoas que estão a ouvir, acupuntura sei um pouco mais, biomagnetismo, alguns grilos começam aqui a cantar. O biomagnetismo é uma terapia que foi desenvolvida por um médico pneumologista mexicano, Dr. Góes Duran. É uma terapia filha da terapia magnética, que era uma coisa que se usava muito no século XIX, e que basicamente usa ímãs com uma determinada intensidade para equilibrar alguns tecidos, alguns órgãos, inclusivamente para controlar o crescimento de micro-organismos no corpo, para fortalecer o sistema imunitário, para equilibrar o funcionamento das glândulas, enfim, é um bom complemento à medicina chinesa. E criar algum equilíbrio, não é? Porque quando estamos mais equilibrados, menos doenças acontecem. À partida, não é? Sim. Pois. Todas estas medicinas são muito mais viradas para a prevenção do que propriamente para a cura de uma coisa já muito avançada.
Ou seja, o ideal seria Prevenção. vermos sem haver doença ainda. Portanto, idealmente as consultas o que é que sente? O que é que sente? Não sinto nada, está ótima, veio na altura certa. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Ou pelo menos então com pequenas queixas, será assim? Pequenas queixas, pequenas coisas para Poderão equilibrar. ser com uma dorzinha aqui e ali, Sim, ou um sim. incómodo aqui e ali. Ou perceber a tendência, que é bastante claro, com a experiência que já tenho, em determinados pacientes, perceber que problemas de saúde é que essa pessoa vai vir a ter no futuro e, portanto, tentar trabalhar aí. Dar mais Tentar ferramentas. que isso se expresse o mais tarde possível e, de preferência, que não se expresse. E pronto, dar ferramentas à pessoa para atrasar essa evidência. Qual é a importância que dás ao silêncio neste mundo ruidoso em que vivemos, com os telemóveis e sendo tu uma mulher da música? Pois, o silêncio é um parente meu. Pois eu prezo muito o silêncio. Aliás, tu na tua introdução disseste isso, e eu realmente sinto que com a idade preciso, com algum desespero, de muitos momentos de silêncio. Aliás, quando fiz a tal pausa na música, Pausa dramática, que eu achei que seria definitiva, e depois não. Mas tu já me tinhas dito isso vagamente no Senhoritas. Já. Tenho ideia. Pois. No Senhoritas eu voltei, mas não queria. Mas com a Sandra teve de ser. Pois. Portanto, há sempre aqueles comebacks quando ninguém está à espera, não? Não, por acaso em Senhoritas, sim, o que eu disse era que não, a Naifa em mim era uma coisa que já estava esgotada e que se não fosse a Sandra, provavelmente eu teria parado aí. Mas como realmente eu com a Sandra temos uma grande química e aquilo sai assim, e é um gosto estar com ela e trabalhar com ela. Uma maravilha vê-las em palco. Ainda ontem tocámos e parece que tínhamos ainda anteontem. Tocaram em casa dela. Na quinta dela? Sim, fomos à casa dela e tocámos. E entre sons de animais e tudo? Sim, tivemos a desbundar. A desbundar, tal e qual. Sim, talvez tenha dito isso, mas depois de Senhoritas então estava nos meus silêncios e era esse o meu projeto de vida, ficar mesmo a minha dedicação à agricultura tem a ver com isso. É verdade que trabalho com música, mesmo a minha profissão diária dos dias de semana, pois estava a pensar nisso, implica ouvir o dia todo, escutar muita gente e falar, portanto estar concentrada todo o dia numa história que eu prezo, atenção. Escuta ativa, não é? Portanto, isso ativa. também nos drena um pouco, não é? Sim, escuta ativa e o raciocínio ao mesmo tempo, a tentar perceber que pontos é que vou usar, que estratégia é que vou usar. E, portanto, eu passo muitas horas do meu dia nisto. E portanto, quando termino as consultas, realmente o meu espaço de silêncio é um bocadinho sagrado. Como é que fazes? Tenho muita curiosidade sobre isso. Faço. Infelizmente faço um bocadinho à força, muitas vezes. E até uso aqui este microfone para me redimir. Porque hoje em dia nós estamos rodeados de ferramentas que nos permitem realmente chegar ao outro. Eu deixei de usar algumas plataformas de mensagens porque eu às tantas era aflitivo. Portanto, tenho o meu telemóvel com o meu número e os meus amigos têm o meu número de telemóvel. Mas quem não tem o meu número de telemóvel encontrava-me nas mensagens do Facebook, nas mensagens do Instagram, nas mensagens do não sei quê. Arranjava sempre uma maneira, um e-mail, E isso, às vezes, para mim, começou-se a tornar um bocadinho aflitivo. E eu deixei de visitar alguns desses sítios, as plataformas de mensagens anexas às redes sociais, eu deixei de usar. Boa estratégia. E, portanto, sim, uso o meu telemóvel e o meu mail, e mesmo no telemóvel, o WhatsApp... porque o WhatsApp depois houve ali uma variação que foi arranjar uma maneira de criar grupos no WhatsApp.
E às vezes eu estou o dia todo a trabalhar e quando ao fim do dia eu olho para o telefone, há grupos em que é capaz de haver mais de 1000 mensagens. Mas os grupos são um demónio, Anitta. E eu não consigo acompanhar. Eu odeio grupos. E depois, grupos no WhatsApp são... aquilo vai ficando para trás e no meio dessas mensagens de grupos se calhar ficam de pessoas que até têm alguma proximidade comigo e que depois se calhar levam a mal porque eu depois não consigo mesmo acompanhar. Não consigo mesmo acompanhar e sinto que com o passar do tempo, à medida que vou envelhecendo, isto não é um queixume, estou a envelhecer como toda a gente que vive, eu estou a perder alguma capacidade para acompanhar, para depois ter concentração para acompanhar tudo isso. Disponibilidade mais ainda, não é? Eu a disponibilidade até tenho. Se me tocarem à porta, eu feliz da vida. Mas para estares mais conectada, a palavra conectada. Pois, porque é verdade mais que ligada a ti própria, não é? Eu passo o dia todo conectada, não é? Com as pessoas que tenho à minha frente e depois arrisco-me, quando chego ao fim do dia, à hora de jantar e à hora que eu gosto de exercer o meu silêncio, ter de estar... continuar conectada e eu isso não consigo. Desligas o telemóvel? Não, mas pronto, a maioria das vezes ele fica no silêncio e daí eu dizer que ia usar este... porque muitas vezes se me ligam é porque eu não estou sequer a ouvir que o telefone está a tocar. Isso é uma forma muitas vezes de prevenir a exaustão, o esgotamento, sim, não é? Sim. Eu teria um esgotamento se não fizesse isto, tenho a certeza. Teria um burnout total se não fizesse isto. Muitos de nós caímos em vícios, porque depois validamos o que estamos a fazer, porque profissionalmente redes sociais fazem sentido, temos que responder ao ritmo acelerado que a sociedade pede. Pois, eu como não respondo, depois às vezes fico assim a fazer um bocado de figura de ser pessoa malgrata. Mas tu és artista, podes sempre dizer, sou artista. Não sou nada artista. Já podes dizer assim, eu sou doutora primeiro e artista, são as duas coisas que podem fazer isso. Não, eu prefiro dizer, eu sou um ser humano com limites e dignidade e não consigo porque isso extrapola para lá dos meus limites. Olha que bem respondido. Sim. Gostei. Eu agora tenho uma coisa para lançar e depois gostava que comentasses. Está bem. Estás preparada? Estou. Vamos a isto. 2004. João Aguardela. A Naifa. Assim surge a Mitó na minha vida. É o início de uma intensa e fortíssima relação. Em 2009, João Aguardela morre e aceita o convite da Naifa para um espetáculo de homenagem. E é precisamente nesta altura que a nossa relação fica brutalmente dependente. Precisamos uma da outra como ninguém. Passamos a ser família. Aquela família que se escolhe, aquela família que se cuida. Tornámo-nos numa equipa. Mulher com várias vidas dentro dela, desde a doutora Maria Antónia, especialista em acupuntura e biomagnetismo, com um dom raro a encontrar soluções para os problemas de cada pessoa, como música ou atriz, a arte de representar que ela faz tão bem. Mas a minha admiração pela Mitó, confesso que vem pelo prazer de ouvir cantar. Pela emoção que me envolve, como mulher sedutora, comportadora de uma voz ligada ao coração e também ao fígado, pois tem arte de cantar qualquer palavra. Quase que aposto que se tivesse de cantar uma lista telefónica ou até mesmo uma lista de compras, continuava a envolver-nos, pois cada palavra que canta arrepia. Ela consegue passar a dor que lhe consome com uma alegria que a contagia. Com o projeto Senhoritas, somente nós as duas, em que a Mitó dá vida às palavras escritas num simples papel em branco, a minha querida senhorita revela uma relação forte e poderosa com o seu mundo interior e, como consequência, consegue captar todos os sinais que a sua intuição lhe envia. Os nossos ensaios chegaram a ser comoventes. Cada letra que canta, canta como se fosse a primeira, muitas das vezes como se fosse mesmo até a última, como se de uma despedida se tratasse, que nos agarramos e não queremos que se vá embora. Já lá vai longa a nossa história, minha querida Mitó. A única coisa que te peço é que nunca deixes de cantar. O mundo precisa tanto de ti. Agora a pergunta que se coloca: identificas-te como mulher e não como atriz, música ou até mesmo doutora? Tudo isto são mundos paralelos. Aquilo que te define mesmo é mulher, é seres mulher.
A tua essência é a justiça, o respeito, a bondade, a generosidade por excelência. E, como mulher que és, a pergunta que te lanço é: até que ponto algum dia eu e o mundo todo te poderia ver na política? Boa sorte. Pois é. Tem fava no final. Acabámos de ouvir a música Sandra Batista, grande amiga de Mitó, grande cúmplice, mulher maravilhosa, uma música maravilhosa também. Obrigado, Sandra, com quem já vimos a Mitó formou a dupla musical Senhoritas e que partilha aqui um retrato cúmplice com novas camadas e pistas sobre a minha entrevistada. E deixa uma senhora dona pergunta, que eu estou em pulgas para lançar à Mitó, para saber o que é que vai responder. Bela pergunta, Sandra. Muito bem. Vamos ouvir isto e muito mais na segunda parte desta conversa, como as músicas que a acompanham e o que trouxe para ler. Aliás, julgo que tem 2 leituras que eu vou ter o gosto também de ouvir e outras coisas que vêm aí. Tudo para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Aguenta coração, Mitó. Aguenta coração. Boas escutas.